contexto que visa o bem da população brasileira. Com certeza teremos uma regularização fundiária muito positiva, a construção de um volume expressivo, estimado em 1.600.000 casas, com reforma de 400.000 casas, visando essa população mais carente. Então, fiquei orgulhoso de estar aqui representando o PSL, mas também muito contente pela unidade de todos nesse propósito de beneficiar a população brasileira. Muito obrigado e parabéns, deputado. Entende que a destinação de imóvel da União aos mais pobres é o que todos nós aqui defendemos, atender aqueles que mais necessitam, e pedir autorização deles individualmente não teria a menor lógica, além de que o processo licitatório leva em consideração o aspecto social. Então, o PSL, o Bloco, mantém sim ao texto. E aquele que discordar da orientação, tendo em vista que nós já chegamos à conclusão que vamos estar votando todos os destaques. E com isso, nós podemos agilizar as atividades para aqueles que têm viagens e outro compromisso, que não é o meu caso. Eu estou aqui à disposição. Sugeriria, então, à oposição a orientação em bloco também. Quem discordar faria a orientação em separado. Entende que tem muitos locais em que, como é o caso de Brasília, que tem mais interesse determinado entorno do que para aquele próprio estado. Então, como está por região, atende às necessidades. Por isso, aprova, rejeita a emenda e mantém o texto. Que se numa família 2 pessoas têm salário mínimo, já ultrapassa 2.000. Nós estaríamos excluindo uma grande parcela. O programa já atende até 7. Portanto, nesse contexto, rejeita a proposta e segue com para suprimir o texto. O Bloco entende que a destinação de imóvel da União aos mais pobres é o que todos nós aqui defendemos, atender aqueles que mais necessitam, e pedir autorização deles individualmente não teria a menor lógica, além de que o processo licitatório leva em consideração o aspecto social. Então, o PSL, o Bloco, mantém sim ao texto. Rapidez para conceder moradia aos mais humildes. Então, o Bloco orienta sim. Com os demais partidos, se sentem bastante orgulhosos de ter participado desse foco que vai propiciar a regularização de milhares de habitações hoje para as pessoas mais humildes. Construir 1.600.000 e ainda também reformar mais de 400.000 residências, e dessa forma não vê necessidade disso, portanto rejeita a emenda não. E aquele que discordar da orientação, tendo em vista que nós já chegamos à conclusão que vamos estar votando todos os destaques, e com isso nós podemos agilizar as atividades para aqueles que têm viagens e outro compromisso, que não é o meu caso. Eu estou aqui à disposição. Sugeriria, então, à oposição a orientação em bloco também. Quem discordar faria a orientação em separado. O Bloco entende que tem muitos locais em que, como é o caso de Brasília, que tem mais interesse determinado entorno do que para aquele próprio estado. Então, como está por região, atende às necessidades. Por isso, aprova, rejeita a emenda e mantém o texto. Para suprimir o texto. O Bloco entende que a destinação de imóvel da União aos mais pobres é o que todos nós aqui defendemos, atender aqueles que mais necessitam, e pedir autorização deles individualmente não teria a menor lógica, além de que o processo licitatório leva em consideração o aspecto social. Então, o PSL, o Bloco, mantém sim ao texto. Que se numa família 2 pessoas têm salário mínimo, já ultrapassa 2.000. Nós estaríamos excluindo uma grande parcela. O programa já atende até 7. Portanto, nesse contexto, rejeita a proposta e segue com o autor.